A gente destaca aqui esse artigo do Luiz Bresser Pereira porque déficit zero se outros países apresentam déficits positivos. Em 2017, o Congresso aprovou o monstrengo fiscal, a emenda do teto de gastos. Ela determinou o congelamento dos gastos do governo em termos reais. Como o PIB e a população continuam a crescer, determinou que esses gastos caíssem em relação à renda nacional e por habitante. A armadilha do teto de gastos, além de se constituir em um absurdo econômico de não ter condições de ser cumprida no médio prazo, era uma armadilha econômica e política da qual era difícil sair. Com a posse de Lula na presidência, seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, encontrou uma saída. Teve a ideia e o governo logrou aprovar o arcabouço fiscal, no qual não havia qualquer teto de gastos, mas havia nela um compromisso fiscal, não uma obrigação, de se manter o déficit público zerado. Um compromisso que talvez fosse necessário para a aprovação da lei, mas não era nem realista nem aconselhável. Um compromisso que Fernando Haddad vem mantendo. Quando o presidente Lula declarou que não lutaria por um déficit zero, que determinadas despesas e investimentos são mais importantes, ele se revelou realista e correto. Como era esperado, o mercado financeiro protestou e a bolsa caiu, enquanto os economistas e jornalistas liberais afirmavam que a política venceu a economia. Quem realmente venceu foi a inteligência e o bom senso. Por que déficit público zero? A resposta é pronta: para baixar a inflação. Mas a meta de inflação é 3,25%, com tolerância é de 4,75%. E a perspectiva de inflação para este ano é de 4,86%. Estamos muito próximos da meta. Por outro lado, nos Estados Unidos, que também está procurando baixar a inflação, o déficit público em relação ao PIB é de 8,20%. E na zona do euro, 3,6% do PIB. O déficit nos Estados Unidos é excessivamente alto, não o da zona do euro. Não estou propondo que o Brasil tenha um déficit público semelhante ao da zona do euro, mas um déficit fiscal zero definitivamente não faz sentido. Uma reação histérica de setores da imprensa a uma fala do presidente Lula no fim de semana, que ele falou o seguinte: olha, talvez essa meta aí de déficit zero anunciada pelo Haddad não seja cumprida, né? Talvez a gente tenha um déficit de 0,25% porque nós não vamos parar com os investimentos. E está aí, 10 bilhões sendo investidos em Minas Gerais, na expansão da refinaria Gabriel Passos, em Betim, Minas Gerais. Léo, e aí muita gente, a Folha falou que Lula sabota o Brasil, o Estadão atacou o Lula, a Jovem Pan atacou o Lula hoje, estava escutando, né? O Lula, tal, ele está, na verdade, quebrando o dogma nenhum país, quase nenhum país tem déficit zero. E, aliás, o Lula vai buscar o equilíbrio fiscal pelo caminho virtuoso, que é o caminho do crescimento econômico. A economia vai crescer graças aos investimentos, a arrecadação de impostos vai aumentar e as contas públicas serão equilibradas. Explica para os tapados aí, Léo, que ficam falando em déficit zero, déficit zero, déficit zero, todo tempo como se fosse um dogma, né, que é possível ter um caminho mais virtuoso para alcançar o equilíbrio fiscal, Léo. É até interessante essa questão do déficit zero, Léo, porque todas as vezes em que uma pessoa decide montar alguma empresa, principalmente essas pessoas que estão criticando, elas sabem muito bem que quando você está investindo, a tendência natural é que no início você tenha mais contas do que lucros. Já parou para pensar se um empresário quisesse ter lucro naquele momento que ele está montando a loja, que ele está pintando a loja, que ele está trazendo ali as prateleiras e coloca os primeiros produtos à venda? Então, claro que você tem aquele período de investimento inicial e depois desse período de investimento inicial você tem a amortização daquilo tudo que foi investido. É ridículo imaginar essa questão do déficit zero e é ridículo imaginar críticas nesse sentido, porque todos os setores da sociedade sabem que é assim que funciona. E mais importante, as pessoas precisam entender o Brasil durante Temer e Bolsonaro como um Brasil desativado. E precisam entender esse Brasil durante o período Lula como um Brasil que está sendo reativado. E é natural. Você fechou sua loja. É isso que aconteceu com o Brasil. Você fechou seu supermercado. Tudo fechado. Abriu de novo, você vai ter que fazer uma pintura nova, você vai ter que comprar prateleiras, você vai ter que comprar novos produtos, e a tendência natural é que depois de um período em que o seu supermercado está ali acumulando, entre aspas, prejuízos, que não são prejuízos, né, são contas negativas, o lucro venha e pague esse acumulado. Mas, Léo, a crítica precisa criticar. A função da crítica não é raciocinar e analisar a intenção do governo, porque a intenção do governo é muito simples. A gente vai investir muito agora, esse investimento de agora vai gerar muita arrecadação no futuro, e a arrecadação do futuro paga o investimento de agora. Tudo é assim. Você monta um supermercado... É simples, né, Léo? Aliás, quando alguém monta uma empresa, né, essas startups, que todo mundo, as startups, né? Qualquer empresa dessas de tecnologia, Uber, Amazon, tantas outras, elas começam deficitárias, elas formam uma base de clientes e a partir de então elas se tornam lucrativas. É por isso que existe
o capital de risco, né? O pessoal coloca dinheiro nas empresas para que elas, num período de maturação, elas tenham prejuízo. Né? Todas as empresas que foram bem-sucedidas passaram por isso. Obviamente que uma empresa é uma empresa, um país é um país, essa comparação Léo, não pode ser feita de uma maneira simplista. Mas chega a ser absurdo, né? Você ver esses economistas aí falando, tal, nessas jovem pans da vida, Globo News, não pode ter déficit. Aí quando eles vão falar do setor privado, não, tem que ser deficitário, é totalmente diferente, diga. mas na prática, eu entendi que você trouxe essa questão das empresas de alto risco, principalmente porque a gente costuma imaginar que uma empresa grande, ela começa no positivo porque ela tem um aporte de capital, mas vamos isolar aquela empresa nela mesma. Vamos imaginar que o Lehman decida montar um supermercado em São Paulo. A gente sabe que o Lehman é um cara muito rico e esse supermercado já vai começar com muito dinheiro. Mas vamos esquecer o Lehman e vamos pensar nesse supermercado. Durante o tempo que ele está sendo construído, as paredes estão sendo levantadas, a pintura está sendo realizada, as prateleiras estão sendo colocadas no lugar. Ele é deficitário. Por mais que ele tenha tido um aporte financeiro por parte do Lehman, é o Lehman pessoa que emprestou dinheiro para o supermercado dele. E hoje o governo deficitário investindo no Brasil, que é uma coisa bem diferente de um governo deficitário que tivesse só distribuindo dinheiro para setores de apoio, como é o que o Bolsonaro fez, esse governo deficitário investindo no Brasil é um governo que está investindo em atividades que vão gerar empregos e vão aumentar a arrecadação. Assim como quando o cara está montando um supermercado, ele não está construindo um supermercado para dar prejuízo. Mas é lógico que esse supermercado, nos primeiros momentos, ele vai ser deficitário. Então, podemos dizer que não existe no mundo empresa que não tenha nascido deficitária. Não existe no mundo nenhum negócio que dá lucro hoje que não tenha sido deficitário em algum momento, porque no início, por mais que o dono tenha colocado muito dinheiro ali, o negócio em si é deficitário, porque você está montando, a coisa está começando a acontecer. Pode demorar um mês para começar a dar lucro. O 247, Léo, começou deficitário, viu? Só começou a virar positivo lá pelo final do segundo ano, mais ou menos, tá? Só para as pessoas. Com certeza. Assim é a TV 247. A TV 247, que eu tô nela desde o início, eu lembro que na TV 247 ela não dava praticamente nada, porque não tinha os apoiadores, não tinha nada. Você foi segurando as ondas, você foi pagando todo mundo. Não é só o veículo, né? Porque quando você pensa, Léo, no veículo isolado, você pensa nos dois veículos, você pensa, olha, a TV 247 já nasceu com a estrutura do Brasil 247. Agora isola a TV 247. Quando eu cheguei no Brasil, a TV 247 foi um investimento do Brasil 247, mas ela dava prejuízo. Não tinha a menor expectativa de dar resultado. Né? Exatamente. Bom, então é natural. Aí você não poderia ter montado a TV 247 porque ela estava deficitária no início. Não, pois não pode fazer porque está dando prejuízo. Bom, então faz o quê? Ninguém vai fazer nada nunca.